com esse livro? Isso, vamos começar pelo Arte Secreta, que é o primeiro. É um livro que fez bastante sucesso, né? Faz até hoje. Está fazendo. Foi lançado há um ano. Nós temos aí 50 mil exemplares vendidos no Brasil. É um livro de arte. E para o Brasil é uma quantidade expressiva. Claro. E já está divulgado no mundo todo. A agência Reuters fez uma divulgação mundial. E nós já estamos fechando alguns contratos Para sair no exterior, em outras línguas. Bom, como é que essa história toda começou? Bom, eu fiz medicina aqui na Unicamp, fui monitor do departamento de anatomia ao longo de toda a minha vida universitária e sou cirurgião. Então, a anatomia humana é o meu substrato de trabalho, tá certo? É o que eu tenho que saber para poder operar. Uhum. E eu faço cirurgia oncológica, cirurgia de tumores, né? E o que nós fizemos foi uma leitura inédita da obra do Michelangelo, baseado num trabalho que foi publicado em 90, tem um autor americano chamado Franklin Meshberger, que ele diz que no momento, na cena da criação, que é a cena mais famosa da Capela Sistina, onde o Criador quase toca o dedo do Adão, ali o Criador estaria inserido num corte do cérebro, pela figura montada. Tem a foto, se você quiser achar aí no livro, tá fácil. Uhum. E baseado nessa informação, que Michelangelo havia pintado um cérebro nessa cena da criação, eu passei a buscar outras peças anatômicas na obra do Michelangelo. Uhum. E o que nós descobrimos é que em cada cena da Capela Sistina, que totalizam em 33 cenas estudadas, o Michelangelo deixou pintado de forma camuflada uma peça anatômica em cada cena. E mais do que isso, ele usa a iconografia da cena, né? A luminosidade, o apontar dos personagens, o olhar dos personagens, para nos contar qual parte do corpo ele deixou ali camuflado. Quem conhece um pouquinho da história dele sabe que ele estudava Sim, os menores Michelangelo, detalhes. Além de arquiteto, escultor, que ele se intitulava, pintor, ele também era um grande anatomista. Né? Essa é a cena da criação. É que eu tive uma aula no segundo ano, acho, da faculdade, com o professor Wagner Geribello, não vou esquecer jamais, onde ele mostrou um filme pra gente, de Michelangelo, e todo mundo ficou extasiado, porque ninguém nunca tinha visto por aquele prisma, por aquela ótica. E aquele filme de 15, 20 minutos, um mini documentário, deu o tema para 3 aulas, discussão em 3 aulas, foi maravilhoso. Bom, e a partir daqui, então, a partir daí nós fomos buscar e acabamos encontrando essas imagens e fazendo essa leitura inédita da obra do Michelangelo. E a gente acredita que seja praticamente a leitura que o próprio autor, o Michelangelo, fazia da sua obra. Né? Está lá há 500 anos, essa leitura nunca foi feita, ela é inédita, né? E a gente acredita que seja a leitura mais verdadeira ou mais próxima que o artista deixou para ser contada. Até então, você teve, aliás, desculpa, vou dar um pouquinho a pergunta, você teve contato com pessoas que passaram pela experiência de ler o livro e a partir dele, depois em uma visita à Capela Sistina, pôde comprovar tudo isso e ver a pessoa, como é que tem alguma história? Sim, o Marcelo, que é o coautor do livro, ele é um cientista da Unicamp e nós tivemos todo o cuidado na elaboração do livro de fazer essa investigação de forma minuciosa e científica. Tanto é que na contracapa do livro você vai ver que tem depoimentos de 4 grandes anatomistas do Brasil, da faculdade aqui da Unicamp, de Botucatu, da Escola Paulista de Medicina, que são anatomistas clássicos, que confirmam a presença dessas peças anatômicas e dessa semelhança, dessa similitude, dessas pinturas deixadas por Michelangelo, de forma camuflada assim,
mas elas são muito fáceis de ver. Nós fizemos... identificar. Sim, fizemos um livro para qualquer pessoa, mesmo não sabendo anatomia, possa fazer essa associação. Doutor Gilson, e quanto tempo levou para o livro, assim, do início até o final, até o livro ficar pronto? A descoberta, nós levamos 3 meses para fazer essa descoberta e concluir essa leitura sobre a obra do Michelangelo. Uhum. E depois ficou em contato com um colega de profissão de você, que é o Heródoto Barbeiro. Ele nos proporcionou o contato com a editora, Arques, que é da Siciliano, e o projeto foi apresentado à editora Siciliano, que se encantou, e um ano depois o livro estava sendo publicado. Logicamente se encantou, né? Tem uma foto que eu queria mostrar, não sei se eu vou achar aqui agora, que eu abri de uma veia aorta. Aquela cena inicial que você mostrou, que é a cena da expulsão do paraíso, isso, que é a expulsão do paraíso. A gente sempre acaba brincando, né? Michelangelo era um gênio na sua arte, e ele no paraíso jamais colocaria um galho seco cerrado, né? Olha, não tem sentido. Aqui, e aí vem para a obra. Se a gente comparar isso com o arco aórtico, que é o maior vaso que sai do coração, a gente vai ver que é exatamente a mesma figura, né? Doutor, existe uma explicação para Michelangelo ter feito essa ousadia, né? Existe. Michelangelo também era poeta, ele deixou mais de 300 sonetos. E nos sonetos a gente encontra alguns fragmentos que talvez justifique essa atitude dele, de ele ter usado a anatomia como base, como inspiração para a sua obra. Num dos sonetos ele diz mais ou menos isso, né? Não estou aqui reproduzindo literalmente o soneto, mas que se Deus fez o homem à sua semelhança, provavelmente o que nós temos mais próximos de Deus na Terra é a anatomia humana. E só isso ele amava, porque nisso ele via Deus e a beleza da anatomia humana. Então, existe toda talvez uma lógica para que ele tenha se inspirado em anatomia para reproduzir essas cenas bíblicas. Tá certo? Então, existe uma coerência nessa atitude. Não é algo lunático da parte dele ter feito isso. Mas assim, para a gente pensar, né, no contexto, na época, enfim, as pessoas que estariam em contato com toda aquela obra, e realmente você define muito bem, assim como ele é mesmo encarado por todo mundo. Ele é um gênio, porque quem pensaria em algo parecido naquela época? Além de ser, eu acho que um grande gênio, eu acho que nós estamos elevando a Michelangelo à categoria de cientista e de investigador, Claro. Né, pelo menos da anatomia humana. Ele pintou a Capela Sistina em torno de 1500, na realidade 1508 a 1513, a mando do Papa Júlio II. Existia uma bula papal de 1300 do Bonifácio VIII que proibia a dissecção de cadáver, a violação de cadáver. Então a dissecção de cadáveres nessa época era proibida. No entanto, se havia uma certa flexibilidade para esses artistas, né? Porque eles usavam a anatomia para fazer escultura, fazer pintura, né? Tem uma imagem, se você puder procurar, do Cristo na Pietà, que está na Basílica de São Pedro, que é uma imagem que você olha, você não sabe direito se é uma foto de um homem ou se realmente é uma escultura, né? E essa anatomia de superfície já foi muito bem descrita por estudiosos de artes, né? Eu estou recebendo a visita aqui de uma pessoa super especial, que nunca, é a primeira vez. Não, mas um cinegrafista, se puder fechar bastante rápido. Então, uma imagem fantástica, né? E seria impossível uma pessoa sem um conhecimento anatômico conseguir transformar um bloco maciço, né, de mármore, que não é fácil em uma peça fantástica como dessa, né? Essa anatomia de superfície já foi mais do que vasculhada e descrita, e todo mundo sabe que o Michelangelo tinha muito conhecimento. Mas além dessa, ele conhecia a medicina interna, de articulações, de órgãos e tudo mais, que nós estamos revelando
nesse livro. Deixa eu mostrar essa